Proclamamos Santo Evangelho em pé. Dá-me a palavra certa, na hora certa, do jeito certo, e pra pessoa certa, dá-me a cantiga certa, na hora certa, do jeito certo, e pra pessoa certa. Palavra é como pedra preciosa assim. Quem sabe o valor cuida bem do que diz. Palavra é como brasa, queima até o fim. Quem sabe o que diz há de ser mais feliz. Palavra é como pedra preciosa assim. Quem sabe o valor cuida bem do que diz. Palavra é como brasa, queima até o fim. Quem sabe o que diz vai levar a palavra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para tentar: é permitido o homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca leste que o Criador, desde o início, o fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir as mulheres? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir as mulheres por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso, eu vos digo, quem despedir a sua mulher e não ser em caso de ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Conforme o efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim o fizeram. E outros ainda se fizeram incapazes disso, por causa do reino do céu. Quem puder entender, entenda. Irmãos, irmãs, é para nós palavra de vida e salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar por um instante. A liturgia desse dia 16 de agosto, sexto dia da Semana Nacional da Família,
e dia em que somos convidados a fazer memória de São João Bosco, padroeiro desta paróquia, mas acima de tudo padroeiro do município de Ji-Paraná. Isso está em lei, é feriado municipal, porque foi definido que São João Bosco é o patrono, não só da paróquia da Catedral, mas acima de tudo do município de Ji-Paraná. E a palavra de Deus que nos é feita nesse dia de fazermos memória de São João Bosco, nos trazem alguns temas que são pertinentes para a nossa reflexão nos tempos em que estamos vivendo. Principalmente o tema da missão e o tema da vocação. Vocação, porque estamos vivendo justamente o período do mês vocacional. E missão, porque nós estamos vivendo em tempos de igreja em saída, como nos convida o Papa Francisco, que ele quer uma igreja que não tenha medo de sujar os pés na poeira, que não tenha medo de se machucar para sair ao encontro daqueles que necessitam. Então a liturgia de hoje nos conduzem e nos convidam a avaliarmos a nossa vida pessoal, familiar, mas acima de tudo a nossa vida comunitária. Estamos de fato vivendo a nossa vocação e a nossa missão batismal de sermos a exemplo de São João Bosco, portadores da boa notícia, portadores da proposta do reino inaugurada por Jesus Cristo. As duas leituras que nos são feitas hoje, a primeira delas, a chamada Jornada de Siquém, do livro de Josué, convida-nos a fazermos memória da história da salvação. Eu me lembro que certa vez eu ouvi de um professor meu na faculdade, quando fazia filosofia, professor de sociologia, ele dizia assim, que é uma pena que nós brasileiros não tenhamos memória histórica. Infelizmente a gente não sabe olhar o passado para vivermos o presente e projetarmos o nosso futuro. E nós encontramos então nessa jornada de Siquém, Josué convidando o povo a fazer essa memória. Essa história começa com os antepassados. Começa com quem? Começa com Abraão e chega até o momento presente em que o povo estava vendo as promessas de Deus tornando-se realidade. Vejam que Josué vai recordando desde o ato criador de Deus e vem passando pelos antepassados, mostrando tudo o que Deus fez, este sinal da presença de Deus que caminhou junto com o povo. Caminhou e sempre esteve à frente, mostrando que estava junto com ele. Então Josué convida o povo a fazer memória. E Josué conclui lembrando a libertação miraculosa do Egito como evento chave da história de Deus com o seu povo. E a entrada na terra prometida, as dificuldades ultrapassadas contra os habitantes de Canaã. E mostra em tudo isso o quê? O amor de predileção que Deus tem pelo seu povo. Um amor gratuito. Um Deus que se propôs a estar junto, um Deus que se propôs a caminhar junto. Então o que Josué convida o povo a fazer? A fazer memória. Fazer memória não é se lembrar do passado. Quando nós nos reunimos, principalmente no dia do Senhor, no domingo, para celebrarmos a Eucaristia, nós fazemos memória da paixão, da morte e da ressurreição. Isso não é lembrar isso daí. Isso é atualizar. É fazer naquele momento o Cristo que se entrega novamente, que morre, que ressuscita por causa desse amor gratuito.
E é isso que Josué convida o povo. Trazer presente tudo o que o povo viveu no passado. Tudo que os antepassados passaram, o que enfrentaram, até propiciar que esse povo entrasse numa terra prometida e tomasse posse dela. Quem faz esta memória, repito, é Josué, sucessor de Moisés. Ele faz esta memória histórica junto com todos. É exatamente isso que a coordenação da paróquia São João Bosco, na figura do Padre Celestino, o responsável primeiro pela caminhada desta paróquia, está convidando nós a fazermos hoje. Fazermos uma memória histórica da caminhada deste ano desta paróquia. Mas não só deste ano, mas para nos lembrarmos, para trazermos presente tudo aquilo que já aconteceu antes. Tantos homens, tantas mulheres que já viveram a experiência destas comunidades, destas paróquias, que propiciaram isso para a gente hoje. Então, a exemplo do que Josué fez, o coordenador da paróquia São João Bosco, o Padre Celestino, está também nos convidando a fazer isso hoje. Tudo isso para que não percam de vista o processo de libertação que foi construído, as batalhas enfrentadas, e saibam valorizar as conquistas de ontem. Se não fosse as batalhas do passado, nós não teríamos isso aqui hoje. Se não fosse o empenho de tantos homens, de tantas mulheres que vieram antes de nós, nós não teríamos isso aqui hoje. Então, assim como Josué convida o povo a fazer memória lá no passado, o ato libertador de Deus, nós temos que fazer isso hoje. Fazer memória do que já aconteceu na vida dessa paróquia. Isso nos mostra que é importante termos memória, conhecermos e valorizarmos a história dos nossos antepassados, porque ela nos ajuda a valorizarmos o presente e trabalharmos para a construção do futuro. Se não valorizarmos esse presente, que é fruto do passado, que futuro nós teremos? Como será a história da paróquia São João Bosco, se esquecer-se do passado? Então aqui, eu queria pedir a permissão de vocês para fazer memória, assim como Josué fez, de homens e mulheres que trabalharam, que batalharam, que lutaram no passado para que nós estivéssemos aqui no presente. Queria me recordar, perdoe-me se de repente eu esquecer de alguém, porque é impossível lembrar do nome de todos, mas nestes que eu vou lembrar aqui, eu queria que cada uma de vocês trouxesse presente os teus antepassados, seus pais, seus avós, que já construíram a história desta paróquia, mas mais ainda, do município do qual São João Bosco é padroeiro. Não podemos nos esquecer de fazer memória de padres como Padre Moisés, Padre Patrício, Padre Ricardo, Padre Silvio Michelucci, Padre Romano, Dom Franco da Lavalle, que era padre quando passou por aqui, Padre Estevão, que passou pouquinho tempo, mas esteve aqui, Padre Frank, Padre Benedito. Isso de padres salesianos e alguns deles sacramentinos. Mas não podemos também nos esquecer dos padres carlistas que trabalharam aqui nesta paróquia, nesta cidade. Padre Cestílio, Padre Luiz Bacégio, que hoje não exerce mais o ministério sacerdotal, mas trabalhou aqui. Padre Leonir, Padre Adelino, Padre Alceu, José Faco, Padre Geumino, Padre Danilo e Padre Toninho. E tantos outros
carlistas que passaram por aqui também no passado. E que escreveram, ajudaram a escrever a história para chegarmos ao presente. Não nos esqueçamos também de irmãos nossos no sacerdócio, Padre Celestino, Padre João, Padre Zezé, que hoje não exerce mais o ministério, mas que também colaboraram no passado desta paróquia e deste município. Jair, Eugênio, Lúcio, Francisco, Barros e Joseir, que colaboraram para esse presente estar aqui hoje, que enfrentaram o passado, que lutaram, que enfrentaram os atoleiros, que enfrentaram a poeira, que enfrentaram as dificuldades da falta de estrada, para colaborar para que esse presente estivesse acontecendo. Mas precisamos também nos lembrar de dois homens que marcaram a história, tanto de Ji-Paraná quanto desta diocese, Dom José Martins e Dom Antônio Possamay, que doaram a vida, que nós não podemos celebrar hoje São João Bosco sem trazê-los presente. A vida que doaram, o tempo que passaram, a vida que perderam por causa do povo desta diocese. Mas não podemos nos esquecer daqueles que são mais presentes na história desta paróquia. Padre Toninho Rames, Padre Valmor, Padre João Batista Doyle, Padre João Quaresma, Padre Silvio Pedreira, Padre Jones, mais recente, Padre Celestino, que está aqui, Padre Assis, Padre João Oran, que está aqui junto conosco, que já passou por aqui anteriormente, né, Padre João? Há muitos anos atrás, né? Em 80, olha aí, o seu Zé Belmiro me ajudou a lembrar. Padre Marco, não esquece do Padre João, está aqui, mas ele já esteve aqui no passado. E Padre Silvio, que eu já disse anteriormente, que doaram a vida aqui nesta paróquia, que ajudaram a construir esse presente. Mas também não podemos nos esquecer de religiosas que doaram a vida aqui, como as irmãs Almira, creio que todos aqui recordam dela, Irmã Maria Helena, que o dia em que ela foi embora daqui da paróquia São João Bosco, eu agradeci a ela e disse para ela que eu aprendi a ser padre com ela, o jeito dela ser, o jeito dela estar presente na caminhada das comunidades. Irmã Sebastiana, Irmã Deise, Irmã Beatriz, Irmã Terezinha, Irmã Filomena, Irmã Antônia, Irmã Valdéres, Irmã Conceição, que entregaram a vida, que passaram aqui no passado e colaboraram com esse presente. Mas além de padres, de religiosos e religiosas, nós temos leigos e leigas que fazem parte do passado desta igreja que está aqui em Ji-Paraná e que ajudaram, e graças a eles essa história está construída. Nesses que eu vou citar o nome aqui, repito, me perdoem se eu esquecer o nome de alguém. Eu não consegui, mesmo o seu Zé Belmiro me ajudando, eu não consegui lembrar o nome de todos, mas consegui recordar, trazer o nome de alguns. Dentre eles, começo citando seu José Belmiro, o senhor Lelo, seu Valdivino, Ladir, José Emiliano, seu Nilo Malini, o senhor Dalci, Urias, a Francisca, a Penha Belmiro, o senhor Júlio, José Félix, José Maria, que ainda hoje está passando por um problema sério de saúde, então, mas que aí estão presentes ainda conosco. O seu José e o seu João Maria, que ainda estão aqui presentes nas comunidades aqui do setor rural da paróquia São João Bosco. O Agrimar, João Ferreira, a Dona Rosa e seu José Mané Padre, o seu Nico, o Mosair, o Davi, o Zacarias, o Albino Kozak, o Arlindo Trindade, o Pedro Genovei, Severino, Sebastião Pastor, André e Dona Neonilda, Argemiro Gazzoni, Sabá, Manuel Ângelo, seu Jair, quem é da comunidade Rainha da Paz, lembra do seu Jair, seu Nicolau,
e tantos outros nomes, tantos outros que ainda estão aqui presentes, que eu repito, me perdoem que eu não consegui lembrar o nome de todos, mas eu queria fazer memória com vocês, para valorizarem a luta destas pessoas no passado, para possibilitar este presente. É o que vai dar o rumo para o futuro desta igreja. Se de fato seremos uma igreja missionária, uma igreja que sai, uma igreja que luta, uma igreja que se empenhe pela transformação do mundo, não uma igreja que se acomode, que achar que está tudo muito bom, que não precisa mais fazer nada, mas uma igreja que realmente continue como era no passado, graças a esses homens e essas mulheres que caminharam, que doaram a vida, que empenharam-se pela construção. E o nosso evangelho, podemos dividir esse evangelho em duas partes. A primeira delas é a questão posta para Jesus pelos fariseus, a questão do divórcio. Um dos maiores perigos que as nossas famílias enfrentam hoje. Repito, nesta semana da família, esse evangelho de hoje é muito pertinente. A ameaça que a família cristã hoje enfrenta, o modelo que a família tradicional hoje enfrenta, a família baseada no sacramento do matrimônio, como Deus pensa, como Deus vê. Então é colocado para Jesus esta questão do divórcio pelos fariseus. Não é nada mais, nada menos do que uma cilada que propõem para Jesus. Querem obrigar Jesus a tomar uma posição diante de uma corrente que era comum, o divórcio. Hoje, repito, não é diferente. Quantos querem que a igreja hoje tome posição a favor de tantas formas de famílias que tentam criar por aí, que foge do modelo da família pensada, sonhada e imaginada por Deus? A família, por isso o homem deixa pai, deixa mãe, se une à sua mulher e os dois se tornam uma só carne. Esta é a família sonhada por Deus. Este é o modelo de instituição que é caro para Deus. Então tentam forçar Jesus a tomar posição. Mas Jesus esquiva-se, declarando-se contrário ao divórcio. E justifica a sua posição com dois textos. Primeiro, o capítulo 1 do livro de Gênesis, onde ele lembra como Deus no início. O que Deus viu no início? Para que ele criou o homem e a mulher? Para viverem na unidade. Por isso o homem deixa pai, deixa mãe e se une à sua mulher. E toma também como base o capítulo 19 desse próprio evangelho de Mateus, aonde aquilo que Deus une, nada nem ninguém pode separar. É aliança por toda a vida. Portanto, não são mais dois, mas são uma só carne. Deus quer que o marido e a mulher permaneçam unidos como uma só carne. E aí Jesus chancela isso dizendo: não separe o homem o que Deus uniu. Mas Moisés permitiu. Nem Moisés tem o direito. Ninguém tem o direito. Não importa a posição que ocupe, não importe o cartaz que tenha, ninguém pode dividir aquilo que Deus uniu. Jesus Cristo deixa claro, ele chancela a proposta de Deus em relação à família. A família constituída sobre a figura do homem e da mulher. Não como esse modelo de família que o mundo tenta impor hoje. O matrimônio é um contrato entre duas pessoas, é verdade. Mas este contrato também implica a vontade de Deus, inscrita na complementariedade entre os sexos. O divórcio não tem em conta uma das partes do matrimônio. Ah, mas chegamos à conclusão que o divórcio... Porque nós dois chegamos a essa conclusão. Mas vocês esquecem que tem uma terceira parte que precisa ser ouvida, que é Deus. E ele não é ouvido.
A proposta dele é esquecida. É a escolha do homem e da mulher, mas esquecem da consulta de Deus. Porque este não é o propósito, esta não é a proposta de Deus. Então, nesta Semana Nacional da Família, como esta pergunta, que a igreja faz memória da campanha da fraternidade de 94, 25 anos atrás, a família como vai? É um convite para que nós reflitamos se as nossas famílias hoje estão ouvindo a proposta de Deus. Qual é a opinião de Deus sobre a realidade da família hoje? Está ficando esquecida. E Jesus Cristo, repita, ele bate, ele chancela essa proposta do como Deus vê a família. Na segunda parte, os discípulos a sós com Jesus manifestam uma perplexidade e a dificuldade em assumir tão graves responsabilidades do matrimônio. Se a situação é assim, então é melhor não casar-se. E aí Jesus responde, ele afirma que só a responsabilidade pela difusão do reino dos céus torna louvável a renúncia do matrimônio. O homem e a mulher só podem renunciar ao matrimônio quando fazem a escolha da causa do reino. Assumir. Outros se fazem assim por causa do reino. É a única forma que o homem e a mulher estão desimpedidos do matrimônio, para assumir a causa do reino, a difusão do reino na sua complementariedade. Então, repito, nesse dia em que a igreja nos convida a fazer memória de São João Bosco, esse o apóstolo da juventude, que ele então seja exemplo para nós, que também nós possamos fazer memória. A igreja, nas grandes celebrações dela, ela sempre faz memória, louvor, bênção e ação de graças pelas maravilhas de Deus, sobretudo em Cristo, por Cristo, em Cristo e no Cristo. Mesmo que seja dia como hoje, memória de São João Bosco, mas a centralidade está onde? Por, com e em Jesus Cristo. E é isso que nós nos reunimos aqui hoje para fazer. Fazer esta memória, lembrar dos antepassados que construíram a história e a caminhada desta igreja, fazer memória de São João Bosco, mas acima de tudo, louvar a Deus pela nossa comunidade, pela nossa grande família, povo de Deus, que se reúne aqui hoje para louvar, agradecer e bendizer o dom da vida que Ele nos concede no presente, para que o nosso futuro seja visualizado como um futuro melhor, um futuro de vida e de vida em plenitude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E coloquemo-nos em pé. Fizemos memória ouvindo a palavra de Deus. Fizemos memória dos tantos homens e mulheres que professaram a sua fé no passado e que são exemplo, são modelos, para que nós também possamos professar a nossa fé no presente, para que os jovens de hoje, as crianças de hoje, possam, seguindo o nosso exemplo, professarem a sua fé no futuro. Por isso, juntos, então, digamos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso,